Olá, o vídeo de hoje é muito legal porque é um assunto muito comum de reclamação em consultórios, que é a queda de cabelo. O cabelo está caindo demais. E ao final desse vídeo você vai saber quantos fios de cabelo é normal cair, a partir de quando você define assim, não, a pessoa está com calvície, tem que fazer um tratamento, tem que pesquisar, vai entender o que funciona para calvície, o que não funciona e principalmente vai ter informação suficiente para você não gastar dinheiro com aquilo que não funciona. Para a gente entender sobre cabelo, queda de cabelo, crescimento de cabelo, a gente tem que entender um pouco sobre o hormônio testosterona. Ele é a base de tudo, de queda de cabelo. O hormônio testosterona é o que influencia o cabelo no corpo a crescer ou a esse cabelo cair, ou esse cabelo enfraquecer. É impressionante que no organismo o hormônio tem testosterona, que é o hormônio masculino, né, mais presente em homens, mas também presente em mulher. Ele tem uma função dupla. No corpo, ele tende a aumentar o pelo, ele tende a fortalecer o pelo, na verdade do nariz para baixo, né? Então da barba para baixo, o hormônio testosterona aumenta o pelo, fortalece o pelo. Da barba para cima, né, do couro cabeludo especificamente, o hormônio testosterona tem um efeito contrário, ele enfraquece, ele faz o couro cabeludo ficar enfraquecido, ficar com o cabelo mais frágil e até mesmo cair. Tanto que, assim, uma pessoa que tem um indivíduo masculino que tem uma tendência grande para calvície, um histórico familiar, se ele for castrado na infância, como ele não vai produzir testosterona, então indivíduos castrados desde a infância, eles não apresentam queda de cabelo. Por quê? Porque não tem o hormônio testosterona para derrubar o cabelo. E durante algum tempo, soube-se que estava relacionado à testosterona, essa queda de cabelo. Aí pensou-se assim, então os homens que são carecas, eles têm mais testosterona. Hoje a gente sabe que não. Na verdade, os homens que são carecas, os receptores de testosterona no cabelo dele são mais sensíveis, funcionam mais a uma taxa de testosterona normal. Então não é porque tem mais queda de cabelo que tenha mais hormônio, e sim é mais sensível. O cabelo normalmente cresce mais ou menos 1 centímetro por mês, mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, esse crescimento de cabelo ele não é durante a vida constante. O que acontece é o pelo cresce, fica mais ou menos uns 3 a 5 anos crescendo, que é o que a gente chama de fase anágena. E a partir daí ele passa mais ou menos umas 3 semanas numa fase em que praticamente não cresce, enfraquece. E mais uns 3 meses numa fase em que ele cai. O bulbo piloso cai, o pelo cai e ele fica mais ou menos 3 meses sem voltar a crescer. Veja, imaginamos que a gente tem aproximadamente entre 100 mil a 150 mil fios de cabelo na cabeça. E então uma parte desses pelos vão estar na fase de estar crescendo, outra naquela parte mais dormente e outra na parte de cair. Então é muito comum que você tenha uma queda de cabelo diária, porque os fios vão estar em etapas diferentes. Então o número é mais ou menos 100 fios que caem por dia. Então esse é mais ou menos até o número normal que é considerado de queda de cabelo, de fios de cabelo por dia. E aí quando é que a gente define assim, é calvície, tem que ser tratado, tem que ser investigado? Basicamente não é por estar caindo muito cabelo. De forma prática, o que a gente faz é assim, está caindo muito, mas o teu organismo está repondo, então não tem o que investigar, não tem o que tratar. Se está caindo muito e está causando aquelas brechas, aquelas falhas no cabelo, aí sim é quando a gente tem que tratar. E quando fala em queda de cabelo, a principal coisa que a gente tem que investigar é a causa. A gente tem que saber por que está caindo. Não faz sentido você ir na farmácia comprar umas vitaminas, ou um shampoo, ou um creme que tem lá. A gente tem que saber a causa do que está provocando essa queda de cabelo. Então, normalmente o que a gente faz é investigar hormônios, saber se o paciente não está produzindo excesso de testosterona ou então os derivados dele, saber se não está tendo
problema com o hormônio da tireoide, saber se não está tendo problema de anemia. E na maioria das vezes esses exames dão normais, porque na maioria das vezes a alopécia, a queda de cabelo, ela chamamos androgenética, ela é genética, é uma tendência natural, então não tem alterações hormonais. O que normalmente tem é uma sensibilidade maior do couro cabeludo ao hormônio testosterona. Os hormônios normalmente estão normais. E na verdade, em mulheres, na maioria das vezes, você não chega nem a ter alopécia, você só tem uma queda maior de cabelos, mas como a paciente está repondo isso adequadamente, isso não chega a ser considerado calvície, ou precisa ser tratado. Não precisa. Na maioria das vezes não precisa. É muito comum as pacientes perguntarem assim: cirurgia causa queda de cabelo? Você vai fazer uma cirurgia, seja qual for, no pós-operatório, pode ter queda de cabelo? Pode. Não é muito comum, mas pode. Porque toda vez que você passa por um determinado estresse, seja físico ou mental, isso pode provocar queda de cabelo. Essa queda de cabelo ela é muito intensa, normalmente é pós-parto, seja parto normal ou parto cesariana, porque ocorrem mudanças hormonais que provocam alteração no estímulo à produção e ao crescimento do cabelo. Então, pós-parto é normal. Então, o que causa a queda de cabelo em pós-parto são hormônios da gestação e essas mudanças. Não é a cirurgia e muito menos a anestesia. Na maioria das vezes, a anestesia é quem leva a culpa da queda de cabelo e não tem relação nenhuma com a queda de cabelo. Qualquer estresse, seja cirúrgico, pode causar, e principalmente o pós-parto pode causar. O que funciona para a gente tratar a queda de cabelo? Funciona a gente tratar a causa. Então, se alguém que está com queda de cabelo, que está com anemia, você tem que tratar essa anemia para voltar a produzir cabelo normal. Se você está com alteração nos hormônios da tireoide, você tem que corrigir isso para tratar a queda de cabelo. Se você está com alteração hormonal, tem que ir para um endocrinologista para ele corrigir essas alterações hormonais, principalmente hormônios sexuais, para que se resolva a queda de cabelo. Então não existe essa coisa de você ir na farmácia sem saber o porquê que você está com essa queda de cabelo. Tem que ir no dermatologista. Vale mais a pena você investir em uma consulta com um dermatologista do que estar gastando para tratamento sem saber a causa da queda de cabelo. Como eu informei, na maioria das vezes os exames não dão alterados e fecha-se o diagnóstico de calvície androgenética, calvície causada pela genética da pessoa. E aí tem algumas medicações que ajudam sim. Existem medicações que são aplicadas no próprio couro cabeludo que aumentam o fluxo de sangue para o couro cabeludo. Então ele alimenta melhor esses cabelos com sangue e aí provoca uma diminuição na queda de cabelo. Existe essa solução tópica pode ser usada por homens, por mulheres, independente do gênero. Uma outra medicação que pode ser usada também são anticoncepcionais em caso de mulheres que tenham com calvície. Porque como a gente sabe que a testosterona é o que estimula a cair o cabelo, então se uma mulher usar um anticoncepcional que tem um efeito contrário ao da hormônio testosterona, você vai diminuir o efeito da testosterona, consecutivamente você deixa o cabelo mais forte, mais grosso, com a queda menor. E para homens também é disponibilizada uma medicação que impede que a testosterona se transforme num metabólito dela que é bem mais forte do que ela, que provoca uma queda bem maior. Então, se a testosterona não se transformar nesse que é mais fortalecido, você vai ter uma queda menor. Então, existem tratamentos medicamentosos para calvície. Em casos mais severos, o transplante capilar, de retirar pelo de uma determinada região e colocar onde está caindo, também funciona. E como é que é isso? Como é que você tira de uma região e esses pelos não vão voltar a cair? Veja, na maioria das vezes, a região do couro cabeludo em que tem maior sensibilidade à testosterona, portanto mais suscetível, é essa região do topo. Essa região lateral e posterior, normalmente os receptores dele não são muito sensíveis à testosterona, então é uma região que tende a não cair. E quando você pega um folículo piloso dessa região e traz para a região do topo, ele fica se comportando como folículo dessa região, porque geneticamente ele é semelhante ao dessa região.
E então ele não tem uma sensibilidade tão grande à testosterona e, portanto, ele tende a não cair. É por isso que faz sentido você pegar folículo de uma região e colocar em outra, num paciente que tenha calvície. O que não funciona? O que na maioria das vezes não vale a pena fazer? É você ir na farmácia e comprar um shampoo anti-queda. Na maioria das vezes esse shampoo não funciona. Alguns diminuem a oleosidade, mas isso não é uma causa tão frequente. A oleosidade, na verdade, acontece muito em pacientes que têm calvície porque tem muita testosterona, porque como a pele é sensível à testosterona, e a testosterona, além de tudo, aumenta a oleosidade. Além de enfraquecer o pelo do couro cabeludo, além de aumentar o pelo no corpo, ela aumenta a oleosidade. Então, pacientes que têm uma sensibilidade maior à testosterona vão ter oleosidade, mas não é tão comum o excesso de oleosidade causar a queda do cabelo. Suplementar vitaminas também sem saber se está com deficiência não faz sentido. Claro, uma alimentação adequada ou mesmo suplementação diária normal de vitaminas faz sentido não necessariamente para queda de cabelo, mas para os nossos hábitos saudáveis. Então, suplementos, via oral, que diz que diminui a queda de cabelo, na maioria das vezes é jogar dinheiro fora. E existe ainda uma outra coisa, que é um microagulhamento no couro cabeludo. Que esse é o que eu acho que é o que menos faz sentido, né? Isso é um tratamento feito em consultório, com um rolinho com várias agulhas, que ele fura o couro cabeludo. Isso pode fazer sentido para induzir a formação de colágeno, mas isso induz também a formação de fibrose. Então, você passar um rolo de agulhas no couro cabeludo é você acelerar a destruição de folículos pilosos. Não faz o menor sentido. Claro, sempre que a gente fala sobre algum termo, algum assunto, sempre vem aquela coisa, existe conflito de interesses, você quer que o paciente vá se consultar com você? Não, na verdade não. Primeiro que eu não sou dermatologista, então o tratamento clínico de queda de cabelo é feito por dermatologista, tem que procurar um dermatologista. Vale a pena, é mais barato do que você gastar dinheiro comprando aquilo que não serve. E outra coisa, eu também não faço transplante capilar. Transplante capilar normalmente é uma área mais específica da cirurgia plástica, que alguns cirurgiões plásticos se especializam basicamente nisso. Então não tem conflito de interesse. Meu interesse com esse vídeo é que você entenda o mecanismo de como a testosterona enfraquece o teu couro cabeludo, enfraquece o cabelo da tua cabeça, ao mesmo tempo que fortalece o cabelo do teu corpo, para que você entenda aquilo que pode ser que funcione e para que você não gaste dinheiro com aquelas coisas que não funcionam, né? Procura um dermatologista ou, em casos mais severos, procura um cirurgião plástico que vá fazer teu transplante capilar, que acaba saindo mais barato. Você não vai gastar dinheiro com aquilo que não funciona. Um abraço a todos.